Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre a vida de cada um de nós aqui nessa manhã, nessa noite. Para você que acompanha essa transmissão, eu quero convidar você a pegar nesse momento a sua Bíblia e abrir comigo no Salmo 1. Nós vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor nesse texto, que ele possa ser o texto a nos conduzir nessa celebração, nesse tempo de adoração ao nosso Deus. Salmo número 1, nós vamos ler esse salmo completo, do versículo 1 até o versículo número 6, a palavra do Senhor que possa conduzir a nossa vida nesse tempo de louvor e adoração, de acordo com aquilo que ela nos instrui, e que nós possamos valorizar cada etapa da nossa caminhada, cada momento que teremos nesse culto, em nome de Jesus. Salmo 1, a palavra do Senhor declara assim para nós: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. E os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, ou seja, não tem raízes, são levados, soprados de um lado para o outro, e por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece o caminho da nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, amados, cada passo que nós damos. E eu quero convidar você nessa manhã, nesse momento, nessa noite, na transmissão, você a fechar os seus olhos agora, e você meditar nessa afirmação da palavra do Senhor. O Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece o nosso coração. Às vezes, amados, nós caminhamos de uma maneira como que se o Senhor não conhecesse todas as coisas de fato, como que se o Senhor não conhecesse a intimidade do nosso coração, e nós não confiamos no cuidado de Deus, e nós caímos então na tentação de sermos o nosso próprio Deus, colocamos o nosso eu no trono da nossa vida, e isso acaba nos levando a caminhos tortuosos. Amados, o Senhor nos chama a viver uma vida de dependência nele, a vivermos uma vida de confiança no amor, na graça e na misericórdia dele, que nós possamos confiar nessa afirmação da palavra do Senhor. O Senhor conhece o caminho dos justos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, entregamos esse tempo nas tuas mãos, esse tempo de culto, Senhor, que nós possamos aproveitar, ó Pai, da melhor maneira possível, para resgatar, Senhor, a confiança em Ti, para resgatar, Senhor, a confiança na Tua graça, no Teu amor. Senhor, nós precisamos, ó Pai, dessa certeza, e nós Te pedimos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, toca o nosso coração, coloca, Senhor, em nós aquilo que precisamos. Senhor, nós precisamos confiar em Ti. Ó Pai, nesse culto de encerramento desse ano, nós queremos, ó Pai, entrar na Tua presença, Te agradecendo por tudo que aconteceu. Ó Pai, todo o cuidado que o Senhor manifestou, todo o livramento, mas também, Senhor, entregando nas Tuas mãos o nosso caminhar. Um ano que virá, Senhor, tudo aquilo que nos espera, nós oramos assim, ó Pai, Te pedindo, seja esse culto, Senhor, um tempo de tratamento para todos nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Convido você a louvar ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra expirar e me faz andar sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Meu
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer, e só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Oh, Tua presença, Deus. Oh, Senhor. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer.
sei que viver estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viver estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viver estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Glorificado seja o teu nome, Senhor. Só em ti confiaremos, Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus, Senhor, nós te pedimos nessa manhã, receba a nossa adoração, Senhor.
Receba, Senhor, cada expressão de adoração entoada aqui pelos seus filhos nesse lugar. Cada palavra, Senhor, declarada. Nós te pedimos, Senhor, nos envolva com a tua presença. Senhor, que nessa manhã o Senhor continue a falar conosco. O Senhor continue a ministrar ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oh, Senhor, nessa manhã nós queremos render a Ti nossas ofertas de ações de graças. Oferecer a Ti, Senhor, tudo aquilo que há no nosso coração. Temos, ó Pai, de adoração. Não permita que nós, ó Pai, venhamos sair daqui desse lugar sem nos transbordar por completo aqui diante de Ti, Senhor, trazendo à nossa memória tudo aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor há de fazer, Senhor. Muito obrigado. Nós Te adoramos, Senhor. Nós entoamos a Ti esses louvores em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero, antes de passarmos para o momento da palavra do Senhor, só comunicar aqui alguns avisos a vocês. Terça-feira agora nós teremos a última aula da nossa escola bíblica desse ano. Obrigado, varão. E nós vamos encerrar a série de estudos sobre juízes. Então, você que tem acompanhado aí a série de estudos, tem estudado a palavra conosco, terça-feira, 8 horas, nós teremos então a transmissão da nossa última aula. Espero que essa série tenha sido bênção para você, tenha sido edificante e que possa continuar sendo nessa última aula. E nós vamos concluir agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. E orar, né, para que no ano que vem a gente possa voltar presencialmente os nossos estudos, que não tem coisa melhor do que estudar juntos, né? A gente vai adaptando por vídeo, mas cada dia que passa a gente vai sentindo mais falta daqueles encontros que nós tínhamos aqui para poder estudar, conversar acerca da palavra. Ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos voltar, Deus assim permitindo. Amados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo 23. Nós vamos nessa manhã ser ministrados nessa palavra. Salmo 23. Que o Senhor nos dê graça nesse momento, entendimento da palavra dEle, para sermos alimentados com tudo aquilo que Ele tem a liberar sobre nós nesse momento, nessa palavra, nesse salmo tão maravilhoso. Salmo 23, nós vamos fazer aqui a leitura do salmo inteiro. Você que pudesse colocar de pé, nós vamos fazer juntos aqui a leitura da palavra do Senhor. Deixa eu só abrir aqui o sermão aqui, abriu. Salmo 23, versículo 1 até o versículo 6, na palavra do Senhor, declara assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, Tua palavra foi lida nesse momento, e eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nesse momento venha trazer à luz, a revelação dessa palavra para todos nós. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu no decorrer dessa semana, de meditar nesse texto, ó Pai, de estudar esse texto, e que o Senhor possa me ajudar, ó Pai, nesse momento. Me use, Senhor, para ministrar essa palavra sobre a vida da Tua igreja. Senhor, que em nome de Jesus, nossos ouvidos e coração possam estar abertos para receber essa palavra e que ela possa gerar vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento,
Faça, Senhor, a tua obra. Meu papel aqui como anunciante da tua palavra, como aquele que prega, que possa ser feito com excelência e que no coração de cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, o Senhor venha fazer a obra em nome de Jesus. Entregamos esse tempo nas tuas mãos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, nós vamos caminhar no decorrer desse salmo. Amados, há uma frase que muitas pessoas usam nesse mundo que nós vivemos, especialmente numa geração onde muitas pessoas têm abandonado a ideia, a vida de viver para Deus, né? Essa vida dedicada ao Senhor. E uma frase que muitas pessoas usam, ela diz o seguinte: a religião é uma muleta para os fracos. Eu não preciso de um Deus, eu sou meu próprio Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguém dizer isso. Esse negócio de Deus eu não preciso não. Eu sou meu próprio Deus, o meu caminho eu mesmo faço. A minha vida eu mesmo conduzo, eu não preciso dessas coisas. Religião, Deus, essas coisas, igreja, é coisa para gente fraca, é coisa para gente ignorante. Eu sou o meu próprio Deus. Meu pai uma vez contou uma história de um homem, que ele trabalhava para esse homem, ele era motorista, e o homem era muito rico, era um empresário lá em São Paulo, e uma vez eles estavam conversando, meu pai era recém-convertido na época, e surgiu o assunto de igreja. E aí meu pai começou a falar: olha, eu estou indo na igreja batista com a minha esposa, né, agora tenho congregado lá. E aquele homem pegou então a carteira do bolso dele, tirou uma nota de R$50, mostrou para o meu pai e falou assim: olha, esse aqui é o meu Deus é isso aqui. Né, você está falando aí de igreja e tal, eu respeito, mas o meu Deus é isso aqui. Mostrou o dinheiro para o meu pai, guardou novamente na carteira e colocou no próprio bolso. Nós vivemos um mundo que a gente se depara com essas coisas. O ser humano tentando ser o seu próprio Deus ou colocar outras coisas no lugar para ser o seu ídolo, para ser aquilo a conduzir a sua vida dentro de algum propósito que seja. E o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a alegria de não ser Deus. A alegria de não ser Deus. Nós como humanidade, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos, amados, aprender que à luz especialmente desse texto que nós acabamos de ler, existe uma alegria que o Senhor tem para nós, existe um sentido que o Senhor tem para nós, que é de nós aceitarmos e entendermos qual é a nossa posição. Uma das piores coisas que o ser humano pode fazer a si mesmo é se colocar na posição de Deus e ser o seu próprio Deus em sua vida. E a gente percebe, por exemplo, que esse foi o motivo que derrubou o homem e a mulher lá no Éden. Qual foi a enganação da serpente para eles? Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. Vocês serão o próprio Deus sobre a vida de vocês. E então o homem e a mulher, ludibriados por aquela palavra, ludibriados pela beleza do fruto, pegam o fruto, comem, e aí a desgraça toda foi feita. E eles perderam então uma vida maravilhosa que eles tinham naquele lugar, no Jardim do Éden. E aí essa semana eu estava inclusive lendo também um texto, e eu vi algo muito interessante que o autor falava ali, que é o seguinte: a conversão na nossa vida, ela, entre outras coisas, significa o seguinte: há um trono no nosso coração, há um trono na nossa vida, e a conversão é tirar o nosso eu, que ocupa aquele trono, e colocar esse eu no lugar onde ele deve estar de fato. Nós destronamos o nosso próprio ego no nosso coração, e permitimos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, Ele ocupe o trono na nossa vida. E a nossa vida passa a ser então uma caminhada com Ele, onde o pecado, entre outras coisas, ele não é apenas transgredir uma regra de um conjunto de leis que temos para viver, mas o pecado é a tentativa constante desse nosso eu de voltar a ocupar aquele trono na nossa vida, mesmo que momentaneamente.
é uma luta constante pelo trono do nosso coração. E eu quero então ministrar nessa manhã para você uma palavra sobre a alegria que temos para viver, de deixar Deus ser Deus e nós sermos suas criaturas, seus filhos amados, aquilo que Ele tem para nós, rebanho de Deus. Uma das maiores alegrias que nós podemos desfrutar, meus irmãos, é justamente a alegria de não ter que entrar em brincadeiras fingindo que somos o nosso próprio Deus. Uma das maiores alegrias que nós temos a desfrutar é desfrutar do cuidado, da manifestação da presença dEle na nossa vida, a humildade e a verdade que libertam e cura a nossa vida. Eu quero entrar agora no Salmo, especialmente aqui que lemos, e destacar aqui algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, ainda numa introdução, é que a simplicidade desse Salmo tem profundidade e força por trás dessas palavras. A sua paz aqui nesse Salmo não é uma fuga. A paz que o salmista vai nos apresentar aqui não é fingir que as coisas são como elas não são, não é fugir da realidade. E o contentamento que ele apresenta aqui também nesse salmo, não é uma complacência rasa, não é fechar os olhos para a realidade da vida, muito pelo contrário. Há aqui nessa palavra uma disposição para enfrentar as trevas e um ataque iminente. Há uma disposição, e o clímax desse texto aqui, o ponto alto desse texto, revela um amor que não acha satisfação em nenhum alvo material, somente no próprio Senhor. Esse salmo nos dá uma verdadeira lição sobre maturidade de vida, nos dá uma lição sobre significado de vida, e eu quero então meditar aqui com vocês nesses versículos. Acompanhe aí comigo o versículo 2 do salmo, que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar e Ele me leva para junto das águas de descanso. Primeiro ponto dessa mensagem, eu quero destacar aqui para vocês, é repouso e descanso. Repouso e descanso. Esse salmo, como bem sabemos, ele foi escrito por Davi, e ele foi escrito por Davi, relatando aqui para nós de uma maneira muito poética, a vida que aquele homem teve. Provavelmente alguns estudiosos da palavra dizem que esse salmo é um salmo já da velhice de Davi. Muito interessante essa informação. É um salmo em que Davi, olhando para trás de tudo aquilo que ele viu na sua caminhada, ele então meditando, ele escreve essas palavras tão maravilhosas que a gente diz até de cor. E ele retrata aqui uma caminhada. Se você ler aqui com atenção esse salmo, você vai perceber que nos mostra aqui um trajeto. Esse salmo nos mostra aqui uma caminhada do rebanho com o seu pastor. E curioso que o versículo 2 nos mostra um primeiro lugar onde o pastor leva o seu rebanho. Qual é o primeiro lugar que ele nos mostra aqui? Um lugar de descanso, um lugar de repouso. Um lugar de descanso, um lugar de repouso. Note bem, o primeiro lugar não é um lugar de aprendizado, uma escola. O primeiro lugar não é um lugar de batalha. Você vai lutar primeiro para você ver como que é a vida. Primeiro lugar é um lugar de descanso, um lugar de repouso. E isso aqui tem muito a dizer para nós sobre a alegria de nós não queremos ser nossos próprios deuses. Por quê? O sono, eu li isso aqui uma vez, eu achei fantástico, e me veio ao coração quando eu estava estudando essa palavra. O sono é um elemento que o Senhor coloca na vida do ser humano, para que todos os dias ele seja lembrado que ele não é Deus. O sono é um pequeno elemento que Deus colocou no nosso coração para nos ensinar todos os dias o seguinte: Patrícia, você vai agora precisar largar o controle das coisas e descansar. Rosângela, você agora vai precisar largar a rédea da situação, da vida, das situações que te preocupam e descansar. Tiago, agora você precisa abrir mão e descansar, fechar os seus olhos. O sono é um elemento que nos ensina muito,
porque nos mostra o quê? Nossa finitude, nossa limitação. O sono nos lembra sempre que, por mais que eu tente dominar tudo, por mais que as preocupações me façam querer ter tudo sob controle, vai chegar um momento do meu dia que eu vou ser obrigado pelo meu próprio corpo a largar tudo, fechar os olhos e descansar. O sono é um lembrete constante para nós, em quem nós depositamos a nossa própria confiança. E o sono nos lembra também, irmã Maria, que nós não somos dignos de receber confiança exagerada, achar que eu sozinho vou resolver tudo na minha vida, porque chega um momento em que eu preciso me entregar ao Senhor em descanso. É um momento que você se desliga, é um momento que você não fala com ninguém, apesar que tem gente que fala dormindo, né? Mas é um momento que você não fala com ninguém, é um momento que você repousa. E aí, olhando para essa informação e olhando para esse salmo, isso me trouxe algo tão gostoso no coração, assim, da parte de Deus, pelo seguinte: é como se o Senhor pegasse, Lucas, a nossa vida, a cada um de nós pela mão, como ovelhas dele, e levasse ele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos caminhar juntos agora. E o Senhor nos leva, o primeiro lugar que Ele para conosco é um lugar de descanso. E aí, ao parar conosco no lugar de descanso, a gente olha para Deus e pergunta para Ele: Senhor, o que isso aqui quer dizer? Essas águas tranquilas, esses pastos verdejantes, o que isso aqui quer dizer? E é como se o Senhor olhasse para nós e dissesse assim: eu quero te ensinar uma primeira coisa. Esse lugar serve para te mostrar que você não é Deus. Esse lugar serve para mostrar uma coisa para você. Tem momentos que você precisa descansar, tem momentos que você precisa parar, em momentos que você precisa fechar os seus olhos e apagar e confiar no Deus que guarda a sua vida, confiar no Deus que tem guardado sua família, tem guardado no seu trabalho, tem cuidado de todas as coisas. O descanso nos lembra que, por mais zeloso, por mais empenhado que nós estejamos na caminhada com Deus, nós nunca deixamos de ser rebanho, nós nunca deixamos de ser ovelhas. E o descanso, amados, é algo que a nossa geração tem uma dificuldade às vezes de lidar, porque a gente é ensinado a todo momento, muita informação de que você tem que fazer, dominar, ter tudo sob controle, sonhos, aquela coisa toda, e Deus vem para nos lembrar: o descanso é fundamental, o descanso faz parte da vida com Deus. Não é à toa que nas leis que Deus deu ao povo de Israel, tinha uma lei de quê? De descanso. Uma lei de descanso para um dia da semana, uma lei de descanso para um ano inteiro, e uma lei de descanso para o 50º ano. Depois de um longo período de trabalho, de vida vivida, era tirado um ano inteiro para descansar. Para o homem descansar, e para a terra descansar, e para os animais descansarem. Não sei se você já estudou a respeito dessas leis de descanso, mas uma coisa muito interessante é o seguinte: ao longo de 49 anos, todo o povo de Israel trabalhava, todo o povo de Israel comprava terras, todo o povo de Israel fazia tudo, contraía dívidas, só que no ano 50 era celebrado um ano chamado Jubileu. E no ano do Jubileu acontecia o seguinte: as dívidas eram perdoadas, as terras, aqueles que perderam suas casas, que perderam suas terras, eles recebiam novamente essa terra, essa casa para morar. Era um ano de restauração total. E uma coisa interessante que no ano do Jubileu era o seguinte: a terra não era mais cultivada, ninguém tinha autorização no ano do Jubileu de plantar alguma coisa, era um ano para descansar a terra. E aí tem uma palavra que diz o seguinte: a terra vai gerar o seu próprio fruto, ninguém vai colher, ou seja, colher é fazer aquele trabalho de colheita intenso, né? Não, a única autorização que você tem é pegar para comer, é você deixar a terra produzir naturalmente, é você confiar na provisão de Deus no decorrer daquele ano. O descanso é sempre um ensino a confiar em Deus. Enquanto nós estamos acordados, amados, nós lidamos constantemente com a tentação de acharmos que nós somos pequenos deuses andando por aí, porque a vaidade de achar que
tudo, absolutamente tudo, depende só do meu esforço, depende só do meu empenho, tudo depende só de mim, e às vezes a gente acaba sendo levado por essa vaidade, e a gente esquece de que há um Deus também que caminha ao nosso lado. Então, as águas de descanso, primeiro lugar que o salmista cita aqui nesse salmo, é para nos lembrar então, e eu digo para você, e deixo esse ensinamento, sempre que você for dormir, que você for tirar aquela sonequinha gostosa, que você for tirar aquele ronco maravilhoso, lembre-se desse ensinamento, é o momento em que sou lembrado que eu não sou Deus, é o momento todos os dias que Deus nos dá essa oportunidade, filhão, na hora que você dá aquela bocejada, é Deus te lembrando, você precisa de descanso, você precisa confiar nas mãos daquele que te guarda. E aí prosseguindo, o Salmo segue ainda dizendo no versículo 3, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas da justiça, caminhos de justiça. Aqui o salmista faz uma pausa, ele não fala mais sobre um lugar, mas ele nos apresenta agora o caminho que Deus conduz o seu rebanho. O caminho, a estrada que Deus toma a nos conduzir, é um caminho de justiça. Viver a alegria de não sermos o nosso próprio Deus, significa desfrutarmos também de instrução, de alinhamento, de edificação constante na nossa caminhada. As veredas que Deus conduz o seu rebanho, são veredas de tratamento constante, são veredas de edificação constante. Toda caminhada com Deus, ela tem aprendizado, ela tem instrução, ela tem luz. E vereda de justiça me faz lembrar de um texto, eu peço para que você abra aí comigo, lá em Ezequiel capítulo 36, abra aí a sua Bíblia comigo, Ezequiel 36, versículo 24, até o versículo 36, deixa o salmo marcadinho aí, Ezequiel 36, do versículo 24, até o versículo 32. Olha o que diz aí esse texto. Eu os tirarei do meio das nações, e eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Agora versículo 29. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Agora versículo 32. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que faço isso. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Olha o começo do 32 de novo. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor nos mostra então, no Salmo 23, que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Caminhar pelas veredas da justiça é entender que em todo lugar que nós passarmos, em todo ambiente que a gente parar, em todo lugar que nós atravessarmos, o Senhor está trabalhando em nosso coração.
O Senhor está trocando, está tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, um coração capaz de sentir aquilo que Ele tem para nós, um coração capaz de sentir o fluir da vida, um coração que vai sendo purificado, que vai sendo limpo. E eu gosto muito dessa expressão aqui que ele usa, né? Purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, aspergirei água pura sobre vocês. A vereda da justiça é um caminho de justiça. O trajeto que o Senhor nos conduz é um trajeto de constante transformação. Desfrutar da alegria de ser Deus significa também me lembrar de que eu não estou pronto, e eu não preciso me exigir estar pronto, porque quem faz essa obra na minha vida é o próprio Deus. Quem me toma pela mão e vai me ensinando é o próprio Deus. E ele declara aqui nesse texto de Ezequiel: não é por causa de vocês, graça de Deus, como a gente estava conversando aqui no início, né? Graça de Deus, é entender que eu sou ovelha. A ovelha, ela não fala para o pastor aquilo que ele tem que fazer, a ovelha só vai caminhando, o pastor vai conduzindo, e o Senhor, Ele nos mostra isso nessa palavra: eu os livrarei das suas impurezas. Mas para isso a ovelha tem que confiar no bom pastor, a ovelha tem que reconhecer que ela não é o pastor da sua própria vida, ela não é o seu próprio Deus. A alegria de não ser Deus é um caminho de constante tratamento e de renovação, uma vereda de crescimento, de desenvolvimento, de santificação. E o texto do Salmo, ele prossegue. Quero convidar você a voltar lá para o Salmo 23, e chegamos aqui agora num ponto que eu julgo central aqui nessa mensagem, no versículo 4, Salmo 23, versículo 4 da palavra do Senhor, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em diversos momentos, amados, é justamente a possibilidade do vale da sombra da morte que gera a tentação no nosso coração de sermos o nosso próprio Deus. Muitos caem na tentação de assumir o trono da sua vida para eliminar o vale da sombra da morte, não aceitando a realidade de que, pelas veredas da justiça que nós somos conduzidos, existe vales de sombra da morte. O vale da sombra da morte, uma vez eu até compartilhei aqui com a igreja, eu não lembro se foi num culto da manhã ou da noite. Uma vez eu estava na faculdade, um pregador norte-americano foi lá dar uma aula para a gente, e ele pregou também naquele culto, justamente Salmo 23. E ele conta o seguinte, que o vale da sombra da morte, vou chamar aqui o Tiago e o Lucas, vem cá aqui na frente aqui, para vocês me ajudar. Vou fazer a ilustração do jeito que ele fez lá no dia lá, vem cá. Eu gostei muito dessa explicação que ele deu. Pode ficar aqui, ó. Vale da sombra da morte. Fica um de frente para o outro aqui. Isso, pode ficar de frente, isso, fica de frente aqui. Vale da sombra da morte, vou trazer aqui a explicação que aquele pregador trouxe. Em Israel haviam guerras, não só em Israel, mas no Oriente Antigo, haviam guerras que aconteciam nas colinas. E aí o que acontecia, Raquel? Vinha um exército e ficava nessa colina, e aí Patrícia, um outro exército, ficava nessa outra colina. E o que acontecia? Eles se atacavam de um lado para o outro, atacando, jogando, lançando coisas, e a guerra acontecia aqui em cima. Só que havia também naquele tempo viajantes, peregrinos, que caminhavam pelos vales. E acontecia de vez em quando, Ana, do seguinte: o peregrino ter que passar num vale, onde lá no alto estava acontecendo guerras. E aí ele tinha que passar pelo meio daquele vale, conhecido como Vale da Sombra da Morte, porque era um vale que estava sob guerra. Então ele passava e aquilo era uma ameaça, porque algo poderia cair sobre ele. Ele poderia de repente encontrar homens violentos nos vales também, não sabia, porque eu estou passando no meio de uma guerra.
Estou passando no meio de uma violência. Pode voltar para os lugares, obrigado. Obrigado, Vale 1 e Vale 2. Monte 1 e Monte 2. E aí, uma comparação boa que a gente pode fazer a respeito disso é como pessoas que têm que atravessar no meio de tiroteios, né? Estavam andando na rua e de repente começa um tiroteio, a tensão é muito grande. E a imagem do Vale da Sombra da Morte, ela também é essa imagem. A imagem de atravessar num vale, num lugar onde sobre a minha cabeça está acontecendo uma guerra, onde sobre mim está acontecendo uma batalha e eu não tenho controle sobre aquilo, porque está lá em cima e eu não sei o que vai cair de lá a qualquer momento. Só que a palavra diz aqui para nós que passar pelo vale da sombra da morte faz parte dessa caminhada. Viver a alegria de não ser Deus é confiar nele para atravessar e encarar a realidade do quê? Do vale da sombra da morte. Esse ano nós fomos confrontados mundialmente que o vale da sombra da morte existe e é inevitável. Só que o que o salmista nos fala aqui é o seguinte: nós não precisamos viver uma vida de tentar eliminar esses vales da sombra da morte, porque o vale da sombra da morte gera crescimento. O vale da sombra da morte, ele gera amadurecimento. O vale da sombra da morte, ele gera algo diferente do outro lado, mas sempre começa com uma crise. Toda entrada no vale da sombra da morte, toda entrada no ambiente escuro, ele reserva mistério diante de nós. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas o bom pastor está me conduzindo para lá, então tem algum propósito nisso. Todo o vale da sombra da morte, ele faz com que eu jogue fora antigas convicções que eu percebo que são obsoletas, e eu fico então num momento de mãos vazias, e isso para nós em alguns momentos gera uma incerteza, porque, meu Deus do céu, eu tinha uma certeza, só que esse vale está me mostrando que essa certeza não é tão sólida assim. Só que eu tenho que entrar lá, então eu vou entrar. E dentro do vale da sombra da morte, enquanto estamos atravessando o vale da sombra da morte, sabe o que acontece? Eu percebo que as minhas antigas certezas, elas não me dão sustento naquela crise. Só que no vale da sombra da morte eu tenho experiência, e a experiência me dá uma nova convicção. E eu passo a perceber que aquela antiga certeza que eu tinha, ela realmente não fazia sentido, porque a experiência me mostrou que algo novo Deus tinha para mim. O vale da sombra da morte é um lugar de mistério, onde eu tenho que confiar no Senhor, é onde eu tenho que entender que é o bom pastor que está me conduzindo, e mesmo sem saber o que eu vou encontrar, eu vou confiar, eu vou entender que faz parte da caminhada, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, eu não paraliso diante do mal, eu não morro diante desse mal, porque o Senhor está comigo. O vale da sombra da morte faz parte da vida. Então a pergunta que nós nos fazemos é: que postura nós devemos assumir diante do vale da sombra da morte, do vale escuro da nossa vida? A postura que nos cabe não é ter a certeza absoluta de todas as coisas, mas esperar e confiar em Deus. E essa é uma postura que essa geração, com manias de querer ser Deus, enxerga como algo muito absurdo. O vale da sombra da morte é o vale onde eu não estou enxergando nada, é o vale que eu não gostaria de estar, é um vale de ameaças, mas faz parte da caminhada, eu atravesso esse vale. Eu aprendo a confiar nesse vale. E uma outra figura que me vem quando eu leio esse texto, é como naqueles programas de televisão de sobrevivência no meio da floresta, onde as pessoas estão ali dormindo nas cabanas que fizeram, e no momento que eles estão dormindo ali à noite, vê sombras de animais passando. E o que isso significa? A sombra não é o animal, mas a sombra me mostra o quê? O animal está presente. A sombra me mostra o quê? A ameaça está presente. Eu estou vendo a sombra do urso passando na frente da minha cabana. Eu fico com medo ali dentro, eu fico trancado ali dentro. A ameaça está me cercando. E nesse vale, a sombra que é vista é a sombra da morte. É a sombra da morte, a sombra do fim, é a sombra do fim iminente.
Mas aí o salmista faz essa declaração impactante: eu vejo a sombra da morte, eu vejo a sombra da ameaça, eu vejo que a ameaça existe e está diante de mim, mas eu não temerei, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte nos ensina a lidar com a realidade das coisas difíceis da vida. E quando nós queremos brincar de ser Deus, a gente quer brincar também de eliminar essas coisas. Só que o bom pastor, caminhando ao nosso lado, ele nos dá provisão no vale da sombra da morte. Eu me lembro do texto de Gênesis capítulo 3, para ilustrar esse cuidado. E aí eu quero convidar você a ir lá comigo também. Vamos lá para Gênesis 3. Deixa o salmo marcadinho aí. Gênesis 3. Eu quero ler o 7 e o 21. Gênesis 3, versículo 7 e o versículo 21. Olha o que diz aí esses dois versículos. Versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora o versículo 21. O Senhor fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Só até aqui. Esse texto aqui ele serve perfeitamente para ilustrar essa questão do vale da sombra da morte. Pelo seguinte: quando o homem e a mulher pecaram, eles se depararam com uma coisa: a limitação deles. Lucas, até então eles estavam nus. Igor, eles estavam nus dentro do jardim do Éden, só que eles não percebiam isso. E a partir do momento que eles mordem o fruto, eles se dão conta de que eles estão nus. E a palavra de Deus diz aqui para nós que eles perceberam que estavam nus, e o que eles fizeram? Foram costurar folhas para fazer cintas. A palavra aqui na minha versão está cinta. Está cinta na sua aí também? Na de todo mundo está cinta? Ou seja, o ser humano, quando ele tenta ser o seu próprio Deus, por quê? Eles comeram o fruto por causa da palavra da serpente, vocês serão como Deus. O ser humano, quando ele tenta ser o seu próprio Deus, ele se depara com a realidade do seguinte: eu estou nu, eu não tenho nada, eu estou exposto. A nudez aqui nesse texto não é apenas a vergonha da nudez, mas é a exposição. Ele percebe que ele está exposto às ameaças. Se um animal vier me atacar, se qualquer coisa vier sobre mim, eu estou nu, eu estou desprotegido, eu estou com a guarda aberta. E aí o que eles foram tentar então fazer? Eles foram tentar criar a sua própria segurança. Só que aí o texto bíblico, no detalhe, né? Eles não conseguiram fazer muita coisa. O máximo que eles conseguiram, Ana, foi pegar folhas e fazer cintas. E aí mesmo, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Deus olha para aquela situação, e mesmo depois de dar uma palavra dura para aquele casal, a palavra do Senhor diz que Deus pega um animal, mata aquele animal, e faz roupas de pele para o casal e dá para eles, dando uma amostra do seguinte, Raquel: ovelha é ovelha, criação é criação, eu sou Deus. O máximo que você consegue fazer quando você tenta ter o domínio das coisas todas pelo seu próprio braço, é só fazer cinta. Mas quando a gente confia em Deus, e a gente se achega com humildade diante dEle, Ele nos dá roupas de pele, proteção. Sombra da morte. Talvez você esteja se deparando com sombras na sua vida, sombras de ameaça, sombra da morte no casamento, sombra da morte na família, sombra da morte física, sombra da morte espiritual,
sombra da morte e da alegria, a sombra está rodeando, está cercando, mas o Salmo não termina assim. E aí eu quero caminhar com você aqui para o final desse texto, no Salmo 23, voltando para lá, Salmo 23, lendo aqui o versículo 5 e o versículo 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou em outras versões está por longos dias. O vale da sombra da morte acaba, ele tem prazo de validade e ele passa. Ao entrar diante daquele mistério todo, se deparar com toda a escuridão do mistério que nos lança na posição de humildade que a gente precisa ter, o salmista no final ele nos apresenta a ovelha saindo desse vale, a ovelha já fora desse vale, e aí a imagem da mesa é apresentada para nós. O salmista encerra com uma imagem linda, e eu nem combinei com a Rosângela não, e ela já colocou aqui para a gente aqui o óleo. Eu não combinei nada com a Rosângela, não falei para ela que a mensagem ia ser essa não, mas o óleo está aqui. E ele encerra com essa palavra, dizendo o seguinte: me prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Eu vou começar com óleo. O óleo na palavra do Senhor, ele tem alguns significados, a unção com óleo. O primeiro deles é a unção com óleo utilizada para orar por enfermos. Tiago vai dizer que, não o nosso Tiago aqui, mas a carta de Tiago vai dizer que unge o local da dor para que a pessoa possa receber a cura do Senhor. Só que nesse salmo aqui, o sentido do óleo é diferente. O sentido, Lucas, é da honra. Uma pessoa que chega na casa de um judeu para jantar com ele, para comer com ele, ele é recebido, Igor, com a unção com óleo sobre a sua cabeça. Isso significa o seguinte: você é bem-vindo aqui, entra e fique à vontade, unge com óleo a cabeça do convidado, e ele fica então à vontade no ambiente. E o texto segue dizendo da mesa: prepara uma mesa para mim. A mesa no Antigo Testamento tem um significado também maravilhoso, que a mesa significa comunhão e significa instrução. Um pai, uma mãe, ensinava o seu filho, a sua filha, na mesa. A educação era dada na mesa. A mesa era o lugar onde a família se alegrava junta. A mesa era o lugar onde eles se assentavam e eles riam, contavam histórias, era um momento de comunhão. Ou seja, o salmista segue dizendo o seguinte: quando eu entendo que eu sou ovelha desse Deus maravilhoso, e eu aceito essa realidade, eu deixo Ele governar a minha vida, no final de todas as coisas eu encontro comunhão e alegria. No final de todas as coisas eu tenho honra, eu sou honrado por Ele, pelo cuidado dEle, e eu encontro também comunhão, alimento, instrução, educação e alegria. Esse salmo encerra com essa imagem maravilhosa de que o nosso Deus prepara uma mesa diante de nós. A mesa também é o lugar onde eu me assento e eu vejo aqui diante de mim o alimento. Eu contemplo o pão e eu vejo o pão que foi preparado não por mim, mas pelo Senhor que me conduziu até aqui. Se no lugar de descanso eu sou lembrado de que eu não sou Deus porque eu tenho que apagar uma hora, na mesa eu me lembro que eu não sou Deus, mas que o meu Deus, provedor de todas as coisas, proveu o pão aqui na minha mesa, proveu o cuidado aqui na minha mesa, e eu posso continuar confiando nele. Esse salmo, então, ele serve para nos ensinar o seguinte: esse ano de 2020 nos mostrou que nós não podemos controlar tudo. Esse ano escancarou essa realidade diante de nós. A gente faz planos, a gente projeta um monte de coisa, a gente imagina um monte de situação, mas um pequeno vírus, que a gente não vê, algo que é invisível,
uma pequena bactéria, qualquer coisinha que a gente não vê, pode mudar toda a história, todos os planos. E por isso, eu preciso confiar naquele que é maior do que eu, naquele que me criou, naquele que dá propósito para a minha vida. Se tem um aprendizado que nós levamos de 2020 para 2021, é o aprendizado de que o que eu tenho que fazer é dar a mão para esse bom pastor. E eu encerro essa palavra lendo o versículo 1. Comecei com 2, fui até o final, e eu quero encerrar lendo o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Eu não preciso brincar de ser Deus, eu não preciso querer fazer coisas que compete a Deus fazer. O que eu preciso fazer é confiar nele. Esse salmo, conforme eu falei, é um salmo de confiança, um salmo de caminhada, e que essa palavra possa ficar no nosso coração. Nada, amados, que o Senhor faz na nossa vida é para nos prejudicar, seja no lugar de descanso, seja no vale da sombra da morte, seja na mesa, seja o ambiente que for, tudo é para nos edificar, tudo é para nos ensinar, tudo é para nos tratar, que nós possamos então confiar nele, confiar que ele não perdeu o controle das coisas. Eu quero convidar você nessa reta final de ano, nessa reta final de 2020, te convidar a confiar nele, a depender dele, a olhar diante de tudo aquilo que você ainda tem para fazer, as coisas que você não conseguiu fazer, as coisas que ainda não se realizaram como você esperava, você possa olhar para o versículo 1 do Salmo 23 e declarar essa verdade: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. As suas veredas, Senhor, são veredas de justiça. Ó Pai, as águas de descanso são, ó Pai, ambientes que todos os dias me lembra: filho, filha, chega um momento que você tem que largar, chega um momento que você tem que fechar o olho e descansar, que você tem que se deitar e lembrar que nem tudo é força do próprio braço. O vale da sombra da morte serve para nos mostrar que nós não temos todas as certezas, nós não temos todas as explicações, as ameaças aparecem, mas tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, e no final de todas essas coisas, eu encontro mesa, eu sou ungido com óleo, eu recebo essa honra de Deus e eu ouço da parte dele: filho meu, filha minha, o Senhor é contigo, eu não te abandonei, eu continuo ao teu lado, eu sou o teu bom pastor. Nós possamos, amados, guardar essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te engrandecer pela tua palavra, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor mudou, ó Pai, ao longo dessa pregação. Obrigado, ó Pai, porque foi conduzido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos ensine a enxergar o Senhor como Deus na nossa vida. Nós não somos deuses, nós não devemos ocupar o trono da nossa vida. Ó Pai, não é a nossa carne, o nosso eu que deve se assentar sobre o trono, mas permitir que o Senhor ocupe e permaneça nessa posição em nossa vida. Senhor, nos ensina a descansar em Ti, nos ensine a confiar em Ti, Senhor. Nos ensine, ó Pai, nos perdoe pela vaidade. Ó Pai, nós somos seres humanos, limitados, pecaminosos, nós erramos, e muitas das vezes, ó Pai, nós caímos nessa cilada, caímos, ó Pai, na soberba e no orgulho de achar que tudo depende apenas da gente, de achar, ó Pai, que nós somos o nosso próprio Salvador. Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que a vaidade tomou conta do nosso coração. Senhor, nos ajude, nós precisamos de Ti, e debaixo dessa palavra te pedimos, Senhor, cumpra em nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, vamos nos preparar para a ceia do Senhor, que nós possamos cear com alegria, cear, ó Pai,
nesse momento desfrutando da Tua presença nesse lugar e ser renovados por Ti, Senhor. Obrigado mais uma vez, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Em Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer, minha mão na cruz se entregou por mim. Meu pecado me lavou e com Seu sangue nos redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a Ti. Em Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer, meu amor na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com Seu sangue nos redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Não há outro como a tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Oh, Pai, por mais que muitas das vezes essa tentação bata ao nosso coração, Senhor, da gente se aventurar, que essa é uma aventura perigosa. Aventurar, ó Pai, ocupar a posição que é do Senhor. Senhor, nos livra disso, porque não há outro como tu, Senhor. Bom pastor é só um, e nós declaramos isso diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento nos preparamos para participar da tua mesa, e ao participar da tua mesa nós somos lembrados disso mais uma vez, porque só um se entregou por nós, só um morreu na cruz para o perdão de todos os pecados da humanidade. Oh Senhor, muito obrigado. Nós queremos nesse momento consagrar a Ti esses elementos, Senhor. Senhor, nesse momento nós apresentamos a Ti o pão, ó Pai, que comeremos nesse momento, participando da Tua mesa, consagrando, ó Pai, obedientes ao memorial que o Teu Filho nos ensinou a celebrar e a viver, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, deu graças, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Depois de haver ceado, o Senhor tomou também o cálice e declarou, dizendo: isso é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. O cálice que nos lembra o sangue derramado, o sangue que nos lava, como lemos em Ezequiel: o Senhor lança sobre nós essa água que nos purifica, que nos liberta, que nos faz avançar. Senhor, nessa manhã nos preparamos para tomar do cálice e comer do pão. Preparamos a mesa diante de Ti, Senhor, e consagramos os elementos. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesse momento, se faça presente nesse ato. Obedientes à Tua palavra, Senhor, nos preparamos para cear. Já oramos, ó Pai, confessando os nossos pecados a Ti, e queremos agora participar com alegria, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vou servi-los nesse momento. Vou pedir para que todos os irmãos e irmãs venham aqui pela minha direita e retornem aqui pela minha esquerda, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu, libertador, serei para sempre
Erga o seu pão. Erga o seu pão nesse momento. Apresente diante do Senhor. E faça a sua oração de agradecimento. Agradeça a Ele nesse momento por poder comer desse pão e celebrar a última ceia desse ano. Amados, essa é uma ceia de muita gratidão. É uma ceia de muita gratidão porque nós chegamos até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós estamos como no final daquele salmo. O Senhor prepara uma mesa diante de nós. Nós descansamos nesse ano. Nós enfrentamos o vale da sombra da morte esse ano, mas chegamos ao fim diante da mesa que o Senhor preparou para nós. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, ó Pai, pelo pão que está em nossa mão. O pão que nos lembra que o preço foi pago, Senhor. O pão que nos lembra que há salvação para nós. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez ao longo desse ano. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelo cuidado. Senhor, nós só temos a te agradecer. Fazemos isso, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Você possa comer do teu pão em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Erga o teu cálice. A ceia também nos lembra que o banquete do Senhor é um banquete completo. Tem o pão e tem o cálice. O banquete de Deus é um banquete completo. Eu imaginando aqui mais uma vez a palavra do Salmo 23, eu vejo nessa palavra um ensinamento muito precioso. O alimento, os nutrientes que a ovelha precisa, ela encontra na mesa que o Senhor prepara. A ovelha não precisa se aventurar em outros ambientes, em outras mesas, porque na mesa do Senhor o ambiente, o alimento é completo, o banquete é completo. E essa é a mesa que o Senhor prepara para você no fim desse ano, uma mesa completa. Você não precisa, meu irmão e minha irmã, buscar em outras mesas, porque na mesa do Senhor tem aquilo que você precisa. E ao beber desse cálice, nesse momento que você possa se lembrar da purificação que o Senhor tem feito na sua vida. O cálice nos lembra a graça. Talvez você possa olhar agora para você e pensar: Senhor, ainda tem coisas a serem tratadas, ainda tem um espinho na minha carne, Senhor, precisa ser arrancado. Mas o cálice sempre nos lembra que a obra ela é contínua. O Senhor está operando, o Senhor está fazendo. Que nós possamos continuar sendo ovelhas e permitir que o pastor cuide de nós. Senhor, muito obrigado pelo cálice na nossa mão. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém e amém. Tome do cálice nesse momento em nome de Jesus. Resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Glória a Deus. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador. City
misericórdia para conosco, Deus. Muito obrigado, Pai, por o Senhor não deixar que nós não perecemos durante esse ano, Pai. Nós te agradecemos, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. E mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. Mesmo que caminharmos sobre as águas, o Senhor não deixará que nos afundemos. Mesmo que a gente caminhar pelo fogo, nós não nos queimaremos, pois o Senhor é conosco. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a mesa segue posta, a mesa segue preparada, para nos lembrar sempre que há uma mesa e há um cuidado. Que você possa romper esse novo ano debaixo dessa palavra de esperança. O Senhor segue ao nosso lado. Que o ano de 2021 seja um ano de muitas experiências com Deus para todos nós. Um ano que a gente venha experimentar a presença de Deus real ao nosso lado, conduzindo a nossa igreja, conduzindo as nossas famílias e a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, nos levar debaixo da sua segurança para as nossas casas. Eu quero orar mais uma vez com você, agradecendo a Deus por esse culto. Quero convidar você a orar junto comigo, agradecer ao Senhor por todo esse ano. Esse é o último culto do ano, amados. E eu quero dar essa oportunidade agora para você orar agradecendo a Deus. Agradecendo por tudo que aconteceu de janeiro até dezembro. Ao longo desse ano, onde nós passamos por várias situações, passamos vários sustos, passamos várias alegrias, passamos várias surpresas, e no meio de tudo isso, o Senhor nos preservou e chegamos até aqui. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, obrigado por esse ano de 2020, ó Pai, que em meio a tudo isso, o Senhor sempre se manteve fiel, ó Pai. Como Lucas orou aqui agora, Senhor, o Senhor nos guardou em meio ao fogo, às águas, aos ventos. Cá estamos, ó Pai, na oportunidade de te agradecer pelo teu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pelos cultos online. Obrigado, ó Pai, pelas transmissões, porque mesmo diante dessas dificuldades que se apresentaram diante de nós, a tua igreja, Senhor, conseguiu se reinventar, conseguiu seguir estratégias, ó Pai, e hoje nós temos os canais pregando a palavra do Senhor, não só os de perto, mas também os que estão longe. Obrigado, ó Pai, pelas aulas da escola bíblica. Te agradeço, ó Pai, pelas aulas da escola dominical. Obrigado, ó Pai, por cada quinta profética. Obrigado, Senhor, pelas torres de oração que tivemos nesse ano. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor preparou, a saída da ação social, ó Pai, as ações de vacinação aqui na nossa igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor operou no meio das crianças, dos jovens, ó Pai, das mulheres, dos homens. Senhor, que 2021 seja um ano, ó Pai, de muito avanço do Teu reino nesse lugar, Senhor, e nós possamos ser usados por Ti com ainda mais intensidade. Senhor, desperta dons espirituais, Senhor, levanta servos e servas, ó Pai, corajosos, pessoas, ó Pai, que se entreguem em Tuas mãos para serem usados por Ti, Senhor. Nós Te pedimos por cada novo membro que foi recebido aqui esse ano, ó Pai, que em 2021 eles possam frutificar, Senhor, com poder e autoridade em nome de Jesus. Toma cada líder nas Tuas mãos. Eu Te agradeço, ó Pai, pela clã da Tua igreja. Eu Te agradeço, ó Pai, pelos ministérios. Senhor, continue abençoando, continue derramando crescimento. Senhor amado, que nós possamos ver o Teu cuidado, e quando atravessarmos os vales escuros, Senhor amado, que nós possamos sair do outro lado mais forte. Que seja assim também, ó Pai, na nossa vida, ao fim dessa pandemia, Senhor, que nós possamos olhar para trás e dizer: saímos mais fortes do que entramos, porque o bom pastor atravessou ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai amado, por tudo que o Senhor realizou e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Aleluia! Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações, comunhão, o poder do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida hoje, repouse sobre sua vida nesse final de ano, repouse sobre sua vida sobre o ano que vem. Oramos assim e somos abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Uma semana abençoada em nome de Jesus.